Olá, bem-vindos ao canal Fabricar, um canal totalmente dedicado à cerveja artesanal, caseira especialmente, mas também aqui hoje até com um foquinho mais industrial. Se você quer aprender sobre cerveja, como fazer cerveja em casa, você está no lugar certo. Meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e hoje vamos falar aqui sobre enzimas, né? Algumas enzimas cervejeiras. O título do nosso vídeo hoje é Segredos Mágicos da Cerveja Artesanal, desvendando as enzimas superpoderosas para turbinar a sua produção. Olha que beleza! Tá com dúvida? Escreva aí nos comentários que eu respondo tudo, né? Então, antes de a gente falar sobre enzimas, especialmente as de hoje, que são voltadas aí à eficiência, vamos falar um pouquinho sobre o que é a eficiência. A eficiência é uma relação entre o que você usa para fazer a cerveja e o que você produz como resultado, né? Quanto mais igual for aquilo, né? Quanto maior for o resultado a partir do que você usa, maior vai ser a sua eficiência. E a eficiência durante o processo cervejeiro, ele se divide em pelo menos ali três partes. Uma etapa que a gente chama de parte quente, né? Que está relacionada ali àquele processo de mostura, spar de lavagem, fervura e transferência ali para o fermentador. Então, neste momento, né, da parte quente, a eficiência está ligada a quanto você consegue extrair de amido dos grãos, ou seja, quanto mais açúcar você conseguir extrair dali de dentro, para sua mostura, né, maior vai ser a sua eficiência. Também está relacionado a quanto você consegue converter desse amido para açúcares fermentáveis. Quanto maior for a sua conversão, maior vai ser a sua eficiência. E por último, em relação ao teu desperdício, quanto menos você desperdiçar com trube, transferências e outros, né, melhor vai ser a sua eficiência. Já na parte fria, está relacionado ali a basicamente dois processos: etapa de fermentação com a maturação e etapa de envase, né? Então, neste caso, nessa segunda etapa, a eficiência está mais ligada ao desperdício. Então, quanto você desperdiça de trube fermentativo, né? Quanto de biomassa é formada ali de levedura com trube você acaba perdendo, tendo que purgar antes de envasar, né? Quanto maior for isso, menor vai ser a sua eficiência. E quanto você desperdiça no envase de um modo geral, nas suas trasfegas, nas suas mangueiras e bombas e por aí vai, né? Quanto maior for esse desperdício, menor a sua eficiência. Por último, a gente tem uma eficiência geral administrativa, a gente pode dizer, da sua cervejeira. Então, quanto você gasta de água, gasta de energia, de produtos de limpeza, etc. Então, quanto mais você gastar, né, menor vai ser a eficiência da sua cervejaria. E o que significa aumentar a eficiência? Aumentar a eficiência, grosso modo, é fazer mais cerveja com os mesmos insumos. Ou seja, o que a gente pode aplicar ali ao processo cervejeiro para a gente conseguir ter mais cerveja no final das contas. Entre esses aspectos, também é importante você ter menos desperdícios e assim conseguir fazer mais cerveja. Então, ou você está trabalhando ali para a partir daquele tanto que você tem, fazer com que aquilo renda mais, né, a famosa água do feijão, né, botar mais água no feijão. E o outro é desperdiçar menos, né? Deixar cair menos feijão fora da panela. É isso que você quer. Para a parte administrativa, você pensa em eficiência, como gastar menos na sua produção cervejeira, igual eu falei lá atrás, né? Quanto você gasta de energia, de água, de insumos, mão de obras, aluguel, envase, impostos, tudo isso. O que você conseguir reduzir, né? Você vai estar aumentando a eficiência da sua cervejaria. Outra forma de você aumentar a eficiência é aumentar a capacidade da tua própria cervejaria, tanto na parte quente quanto na parte fria. Exemplo, se você tem lá uma panela de 1000 litros e consegue mosturar ou preparar ali para a fermentação 800 litros, você está tendo ali uma diferença de 20% de capacidade. Por outro lado, se você usa um agente anti-espumante e consegue, ao invés de 800 litros, colocar ali 900 litros, você aumentou em 10% ali a eficiência dos seus equipamentos, né? Também está preparando aí os seus equipamentos. O mesmo para o fermentador. Se o teu fermentador é de 1000 litros e você só consegue colocar 800, porque a partir disso sobe ali o Krausen e levedura vai embora, e se você está tendo ali, por exemplo, 20% de headspace. Se você usar um agente anti-espumante e reduzir esse headspace para 10%, você vai estar aumentando também a capacidade e eficiência da sua cervejaria.
Também está em relação a diminuir o tempo de produção, né? E o tempo e o custo gasto com limpeza. Então, quando você, por exemplo, leva ali em 24 horas, você consegue fazer 3 braçagens na tua cervejaria. Se você conseguir fazer 4 braçagens nessas mesmas 24 horas, você aumentou a eficiência da sua cervejaria, né? Se você gasta 2 horas para limpar, para fazer o sip, e muda o teu processo, consegue fazer em 1 hora essa limpeza, está aumentando a eficiência também. No final, tudo se resume em produzir mais rápido e lucrar mais. Isso aí é o aumento da eficiência. E quais são as formas da gente aumentar a eficiência? Numa cervejaria, nós podemos trabalhar diversos aspectos. Um deles é aumentar a extração do amido, né? Alguma coisa que a gente faz para tirar mais açúcar. Ou seja, é a diferença entre ter, por exemplo, um mosto que eu usei os ingredientes e cheguei ali a 1050 de OG, ou usar os mesmos ingredientes e chegar a 1055 de OG. Ou diminuir 10% da minha carga de malte e chegar naqueles mesmos 1050 que eu tinha antes. Aumentei a extração, aumentei a eficiência. O outro aspecto é acelerar a conversão. Uma coisa é fazer ali uma mosturação de 1h30, outra coisa é fazer uma mosturação de 1 hora, né? Tempo menor, maior eficiência. Terceiro aspecto é diminuir a produção de trube. Seja trube proteico, seja trube de lúpulo, seja trube de leveduras e por aí vai. Então, compactando mais aquele trube, né, fazendo de alguma forma que eu extraia mais líquido dali, mosto e tudo mais, e vou estar aumentando a eficiência, né? Por último, é diminuir as perdas, seja nas trasfegas, nas mangueiras, no meu sistema de transferência de bombas, por aí vai. Então, qual que é o objetivo do vídeo que a gente tem hoje? Hoje é ensinar algumas formas de você aumentar a eficiência da sua cervejaria através de enzimas, né? Então, a gente está falando aqui principalmente de um público daquele cervejeiro mais avançado, que faz ali 200 litros de cerveja e comercializa aquela cerveja, ou de uma pequena planta de indústria, né? Ou mesmo indústrias maiores que ainda não utilizam enzimas para aumentar a sua eficiência da sua fábrica. Então, o que são enzimas? Enzimas são materiais bioquímicos compostos por aminoácidos. Eles aparecem em diversas situações, né? Por exemplo, na indústria de alimentos, as enzimas são usadas para a produção de diversos alimentos processados que a gente tem, né? Tanto para melhorar a qualidade deles, como para melhorar sabor, como para melhorar o processo de elaboração deles. E é o que a gente vai ver aqui, né? Como melhorar um processo industrial de fabricação de cerveja. As enzimas também aparecem no próprio sistema digestivo das pessoas e dos animais. As enzimas elas aparecem para quebrar gorduras, para quebrar proteína, para quebrar carboidratos, né? Tudo que a gente ingere como alimento no processo digestivo é necessário quebrar em partículas menores para que possam ser transportadas para o sistema circulatório e depois que as nossas próprias células possam absorver aquilo. Então, como último aspecto, as enzimas entram no ciclo biológico celular como tanto uma ferramenta que auxilia a entrada daqueles alimentos, vamos assim dizer, para dentro da célula, como também para que a própria célula consiga usar aquilo como energia, né? Então a gente está falando aí de absorção, regulação e metabolismo celular, de maneira bem resumida. Quais são algumas das características das enzimas? Bom, primeiro é que as enzimas elas são meio chatinhas em relação ao momento, à forma de se usarem. Então elas só funcionam bem, né? Elas só servem quando elas estão numa determinada condição ótima do meio. E essas condições vão envolver um determinado pH do seu mosto, da sua cerveja, uma determinada faixa de temperatura, uma determinada concentração, né, dessas enzimas. Se elas estiverem muito dispersas, por exemplo, elas não vão conseguir agir. E a presença de determinados elementos. Algumas enzimas elas são cofatores, então ela precisa de outro elemento para poder estar agindo. Sem esses elementos elas não conseguem agir. E então, conhecer essas restrições vai te ajudar a potencializar o efeito da enzima, ou, se você fizer errado, vai inativar permanentemente a enzima e você vai estar colocando ali e não vai ter nenhum benefício. Então é importante que você conheça esses parâmetros, onde é que elas são melhores funcionais, onde é que elas funcionam, onde elas desnaturam, para você poder usar. E a gente vai falar sobre isso mais adiante. As enzimas também elas aceleram
ou mesmo elas chegam a permitir que determinadas reações ocorram. Sem enzimas, determinada reação ali de quebra do amido, por exemplo, né, ele nunca seria quebrado, ele só seria hidrolisado, aberto, e ele ficaria no nosso moço cervejeiro, e aquilo não seria fermentado. Então a gente precisa, por exemplo, das enzimas amiláticas que vão ali cortar nosso amido, gerando maltose, glicose e outros elementos fermentáveis ou não fermentáveis, né, dextrinas, por aí vai, para compor o nosso moço cervejeiro. Então elas são ferramentas que acontecem ali durante essas reações. E elas executam reações químicas sem fazer parte dos compostos produzidos. O que isso quer dizer? Eu tenho, por exemplo, assim, dois elementos que se unem, formam a reação química e produzem outros substratos. A enzima ela entra aqui no meio disso para que essa reação aconteça, mas a enzima ela não vai fazer parte daquele composto no final. Ela não vai ficar na tua cerveja final, que eu quero dizer. Ela vai decantar, ela vai ser desnaturada, ela vai ser destruída e ela não vai participar do produto cerveja no final. Então a gente não tem que ter medo que aquilo possa no final fazer um mal para a saúde, né? No começo a enzima ela é perigosa, vou falar um pouquinho sobre isso já já, mas no final ela não vai ficar no processo cervejeiro, né? Vai se juntar ali junto do trube e vai ser expelida sem problema algum. Mas antes da gente avançar, se você quer aprender mais sobre fazer cerveja, quer aprender tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu posso passar para você, como você vai entender os ingredientes, como resolver problemas, como construir receitas de forma adequada, como entender os diferentes métodos de ensino de fazer cerveja, se você quer se tornar um mestre cervejeiro e ter um apoio de um profissional, de ter a mim como seu professor, seu meu orientador nessa jornada, não deixe passar esse momento em branco. Faça hoje mesmo o meu curso Cerveja Artesanal. Já no meu curso básico, esse que você vê aí a tela, que você pode acessar pelo link marcelofenol.kbook.com.br ou apontando a sua cama para esse QR Code, você já vai ver ali o nosso curso inicial, que ele é bastante completo. São mais de 20 horas aulas e mais de 3 módulos bônus que não estão contabilizados aí para você aprender bastante coisas. Você já vai dar um salto muito grande na arte de fazer cerveja. Então, faça hoje mesmo seu curso e tenha a mim como seu orientador nessa jornada, ok? Vou estar ali do seu lado te ajudando, tirando dúvidas pelo WhatsApp, tirando dúvidas no grupo de alunos. Vamos estar juntos fazendo cervejas. Agora um alerta. Enzimas, sempre que eu falo sobre enzimas, eu coloco esse tipo de alerta. Enzimas em pó são potencialmente tóxicas se inaladas. Pode ter uma embolia pulmonar e você pode morrer. Né? Elas podem dar alergia forte também se cair sobre a sua pele, uma sensação de queimado, uma reação em cadeia que você pode ter um tipo aí de embolia também, né? Não embolia, mas uma reação alérgica muito forte. Então só use enzimas em pó se você for realmente experiente, se você já tem o conhecimento, se você foi treinado e capacitado a manusear. Se você é um cervejeiro iniciante, vai começar a trabalhar com enzimas, então dê preferência a enzimas na forma líquida. São enzimas que foram diluídas e elas têm uma concentração bem menor e são muito menos tóxicas, né? Muito mais difíceis de serem aspiradas. Mas sempre que você for trabalhar com enzimas, seja líquidas, seja elas em pó, use equipamento EPI adequado, máscara de proteção para nariz e boca, máscara para cobrir os seus olhos, camisa de manga longa, luvas, né? E tome cuidado, as enzimas, não só no momento que você está introduzindo ali na sua panela cervejeira, ela é perigosa. Durante a mostura e durante a fervura, e até mesmo na fermentação, as enzimas podem ser expelidas para o ar que você respira e você pode acabar respirando essas enzimas, o que não seria bom. Então tome bastante cuidado. Passado esse alerta, vamos agora entrar nas enzimas cervejeiras, né? Então, naturalmente, o malte ele já traz diversas enzimas. Dentre elas, vou citar 3. As enzimas proteolíticas, as amiláticas e as citolíticas. As proteolíticas, relacionadas a proteínas, elas produzem aminoácidos e peptídeos curtos. Esses elementos eles são fatores que eles ajudam outras enzimas a produzirem suas atividades. Então são coenzimas. Eles são fatores ali que vão acelerar o processo de uma outra enzima. As amiláticas, que a gente já falou num curso, eu já vou colocar aqui um disclaimer sobre isso, elas quebram o amido em açúcares menores, mais facilmente fermentáveis, né, que a gente quer no processo de mosturação. Então vamos produzir ali maltose, glicose, maltotriose, dextrinas e outros elementos que vão ser fermentáveis ou não pela nossa levedura.
E também, por fim, temos as enzimas citolíticas, que elas quebram proteínas em compostos menores. As proteínas, geralmente, elas têm maior quantidade, as proteínas de alto peso molecular. E a gente não quer essas proteínas na cerveja. A gente quer primeiro quebrar elas para proteínas de médio peso molecular e algumas delas a gente quer afinar mais ainda, transformar em baixo peso molecular, principalmente nas cervejas lights e low carbs, né? Essas proteínas citolíticas, elas influenciam na sensação de boca, no corpo da cerveja, né? Afina o corpo da cerveja, diminui a turbidez da cerveja, deixa ela mais cristalina, melhora a formação da espuma, né? Com bolhas menores e de longa duração, né? A retenção da espuma, e também na eficiência, elas deixam um mosto menos viscoso, que vai permitir ali uma lavagem, né, melhor. Você vai conseguir tirar mais mosto da sua mosturação para fervura e assim vai ter uma eficiência melhor. Que outros tipos de enzimas existem além dessas três principais que vêm já junto com o malte, né? Então a gente tem enzimas que nós podemos adicionar que elas vão trabalhar, por exemplo, para o controle biológico. São enzimas antimicrobianas ou bacteriostáticas, né? Elas matam ou elas não deixam com que criem, com que se proliferem, com que se multipliquem micróbios e bactérias. Isso, obviamente, qual resultado vai ser aumentar a longevidade da tua cerveja. Isso é legal, por exemplo, se você faz cerveja, faz um chopp, né, cerveja ali em barril, e você precisa deixar a tua cerveja fora de uma geladeira por um determinado tempo, por exemplo, em 1 ou 2 semanas no teu ponto de venda. Então esse tipo de enzima ajuda ali que a tua cerveja não azede, né, que ela não estrague nesse período. Temos também enzimas que elas trabalham, né, para o aumento da sua produtividade, da sua produção. Essas enzimas, como eu falei ali no comecinho, são enzimas que vão trabalhar por exemplo, na diminuição da produção de espuma, seja espuma durante a etapa de lavagem e fervura, ou seja espuma de Krausen, né? Então vai aumentar a capacidade dos seus equipamentos de produção, aumentar a capacidade da sua panela de fervura, aumentar a capacidade útil ali dos seus fermentadores. Também temos enzimas que trabalham sobre o controle de subprodutos indesejáveis da cerveja, como por exemplo a adsorção de polifenóis, né? Elas vão se juntar aos polifenóis e vão cair, vai ter menos polifenóis na tua cerveja. A adsorção de proteínas também vão juntar nessas proteínas e cair, né? A relação polifenol-proteína também pode acontecer, ela pode se juntar os dois e cair, que é uma reação ali voltada a diminuir a turbidez da cerveja. Elas podem se juntar ao SO2, né? A impedir a formação de DMS, impedir a formação de diacetil e outras coisas que melhoram ali, ou evitam a produção de subcompostos, né, de off-flavors para a tua cerveja. Por fim, temos enzimas que são ligadas ao melhoramento organoléptico da tua cerveja, né? As características visuais e sensoriais da qualidade da tua cerveja. Então elas podem, por exemplo, aumentar a biotransformação, aumentar a disponibilidade de tióis livres e de terpenos, né? Por exemplo, isso vai potencializar o aroma de lúpulos, né? De notas cítricas, pode potencializar também a conversão de óleos essenciais, então você pode, por exemplo, transformar um geraniol em um linalol, então aumentando ainda o aumento sensorial cítrico de frutas amarelas ali em IPAs e NEIPAs, né? Tudo isso aí você pode ter esses melhoramentos a partir de alguns tipos de enzimas. E nós precisamos acrescentar enzimas nas nossas cervejas? Então olha só, a indústria ela sempre vai usar enzimas para poder ter mais lucro, para poder ter mais eficiência, para ganhar mais tempo ali, né? Então ela sempre vai usar, você não tem como correr. No caso dos cervejeiros artesanais, eu te falo que 99% aí das receitas não precisam de enzimas complementares. Mas alguma outra receita, algum outro estilo vai ser muito bem-vindo uma enzima ou para prevenir que um problema aconteça ou para corrigir um problema que está acontecendo. E quais situações mais objetivas que você vai precisar do apoio de enzimas? Por exemplo, se a tua receita tem um excesso de grãos não malteados, né? Tem trigo cru, tem cevada crua ali no estilo VIT, as enzimas podem te ajudar a ter uma melhor conversão enzimática. Quando você tem, por exemplo, excesso de grãos proteicos, esses grãos que são plantados aqui na América do Sul, geralmente tem muita proteína, aumenta ali o corpo da cerveja, né? Aumenta a formação de bolhas grandes, então essas enzimas podem melhorar a qualidade sensorial da tua cerveja. Se você tem algum malte
algum grish que tem poucas enzimas amiláticas, né? Essas enzimas amiláticas vão te ajudar a melhorar a conversão, corrigir, afinar o corpo, deixar a cerveja mais fermentável, corrigir um problema de fermentação e por aí vai. Se você tem excesso de proteínas de alto peso molecular, que também é bem comum aqui nesses maltes do sul, ele vai ajudar a melhorar a formação da tua espuma, né, com bolhas menores, bolhas que duram mais tempo, bolhas mais cremosas, né, mais fininhas e por aí vai. Se você tem, por exemplo, condições de pH por conta da sua água cervejeira, por exemplo, ou do estilo que você está fazendo, né, uma sour, se você tem problemas de manutenção ali da temperatura, você quer usar, por exemplo, só uma temperatura para conversão, ou se você tem problemas de viscosidade de mosto, o teu sistema ele tem ali uma relação água-malte, por exemplo, 5:1, 6:1, 7:1, então essas enzimas também podem ajudar o teu processo cervejeiro, né? Se você tem ou usa algum ingrediente problemático, algum tipo de fruta que acrescenta, por exemplo, tanino, né, ou alguma biomassa vegetal que você queira corrigir, algumas enzimas também vão poder estar melhorando a qualidade da tua cerveja. Mas tome cuidado, as enzimas em excesso elas vão produzir uma série de off-flavors e vai causar problemas estruturais na tua cerveja. Então não é porque você vai aprender hoje 4 enzimas que você vai comprar essas 4 e vai estar usando essas 4 sempre em todas as tuas cervejas. Não, você vai aprender a usar essas 4 e vai analisar, eu tenho esse tipo de problema, é bom eu ter essa ferramenta aqui para melhorar uma outra coisa, e aí você vai usar sabiamente uma ou outra, de acordo com a tua necessidade, de acordo com as características da tua cerveja, para melhorar o processo, tá? Não é porque você vai aprender essas 4, você vai comprar essas 4 e pumba, toda a cerveja você vai jogar as 4. É muito provável que se você fizer isso, a tua cerveja vai piorar. Vai ter problema de turbidez, vai ter problema de fermentabilidade, vai ter problema de corpo, de estrutura, de sensorial, de lúpulo. Tudo vai piorar se você simplesmente comprar e jogar lá achando que está prevenindo, que está melhorando alguma coisa. Então, aprenda com inteligência e use com sapiência para você ter uma boa cerveja. É assim que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Para que a gente pode usar enzimas no processo cervejeiro? Então, a gente pode usar enzimas para prevenir problemas, por exemplo, problemas de conversão de amido, problemas de formação exagerada de trube, problemas daquele trube que fica muito disperso, que não compacta, né? Para corrigir problemas é diferente, um é prevenir, o outro é para corrigir, né? Você vai usar como uma ferramenta que você já está observando. Então, para problemas de conversão, né? Não está convertendo ali o amido, sempre faz o teste do iodo e continua dando ali preto, né? Não estou conseguindo atingir ali uma boa conversão. Problemas de corpo, tá, a cerveja está muito encorpada, né? Já refiz essa receita, não consigo afinar esse corpo. Problemas de fermentabilidade, o meu mosto ali está com problemas de conversão, problemas de fermentabilidade, não consigo atingir a FG, então já é uma fermenta corretiva. E outros tantos. Você pode usar enzima também para melhorar a qualidade estética, né, visual e sensorial da tua cerveja. Ou seja, melhorar a turbidez, fazer ele com que ela decante mais, fique mais cristalina, afine o corpo, melhore a espuma, né? A formação, a estrutura da espuma, a duração dela no copo. Você pode, por fim, trabalhar para melhorar a eficiência do processo cervejeiro. Ou seja, como já falei, compactar mais o trube e aí você vai conseguir tirar mais mosto ali da tua panela de fervura para o teu fermentador, né? No próprio fermentador vai compactar melhor o trube da fermentação, vai conseguir tirar mais cerveja para o envase. Você vai conseguir, por exemplo, aumentar a conversão, né? Vai precisar de menos grãos para atingir aquela OG pré-fervura que você estava procurando. Você vai melhorar a lavagem do seu bagaço, vai conseguir drenar mais mosto ali, aumentando a volumetria que você passa ali para a panela de fervura. Tudo isso aí são formas que essas enzimas que a gente vai aprender hoje vão te ajudar. Então, quais são as 4 enzimas que nós vamos falar hoje? Vamos falar hoje da beta-glucanase. Vou citar a amilase, que a amilase a gente já falou em outro vídeo, tá? Vou dar um disclaimer mais para frente. Vamos falar da proteases e vamos falar do alfa-acetato descarboxilase, né? ALDC. Então vamos para a primeira delas, a beta-glucanase. Resumidamente, a beta-glucanase ela é usada lá na malteação, lá na maltearia, que a gente não vai falar, tá? Isso acelera o processo de malteação, acelera o processo de germinação do grão, isso não nos interessa, né? Mas eles usam. E ela também é usada na mosturação, que é o que a gente vai falar aqui na aula de hoje.
Resumidamente, ela acelera a mosturação e ajuda a clarificação da cerveja. Você pode ver na tela duas cervejas, esquerda e direita. Uma delas, a da direita, foi utilizado beta-glucanase e conseguiu estar mais cristalina, mais límpida. Como resumo, no ganho industrial, ela reduz o tempo de malteação lá na maltearia em 30%. Então, por isso que ele é utilizado muito na maltaria, né? Acelera o tempo de produção de malte para a gente. Lembrando que, além de auxiliar, né, de diminuir o tempo da malteação, ela também diminui o tempo da mosturação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, como é que a beta-glucanase ela age, né? Ela hidrolisa a extremidade da cadeia de polissacarídeos, facilitando a ação das enzimas amiláticas. Vamos entender melhor isso daí. Em uma linguagem mais simples, ela amolece o amido para facilitar depois a quebra da beta e da alfa-amilase. Então ela entra como um cofator para ajudar ali que a beta e a alfa consigam fazer essa quebra depois da nossa glicose, da nossa maltose, né? Então ela permite uma conversão do amido de uma forma mais rápida. Então quando eu preparo esse amido assim, ela fica ali junto com os meus açúcares complexos ali, para quando chegar à temperatura de mosturação, a beta e a alfa-amilase possam melhor, mais rapidamente agir e quebrar esses meus açúcares. Além disso, a beta-glucanase ela também atua na quebra proteica de alto peso molecular. Ou seja, as proteínas de alto peso molecular elas estão diretamente ligadas à formação de bolhas grandes e bolhas que estouram muito rápido na tua cerveja. Isso é muito feio. Então a gente quer bolhas menores, mais compactas e com a camada mais grossa, que consiga ter uma retenção de espuma melhor. Então essa quebra de proteína de alto peso molecular para médio peso molecular e baixo peso molecular também é feito pela beta-glucanase. E um terceiro fator que ela age é afinar o corpo da cerveja, diminuindo essa carga proteica, o que é desejável, por exemplo, em cervejas lights, né? Em relação ao trube quente, ele também ajuda a compactar melhor o trube quente. Então, ele compacta mais, ajuda a clarificar, deixa o teu mosto pré-fermentativo mais claro e esse trube mais compacto, aumentando a eficiência. Por último, a beta-glucanase ela também hidrolisa proteínas e polifenóis, ou seja, aquela relação proteína-polifenol, já falei ali atrás, que geralmente causa o Shill-Haze, né? Ela absorve, ela junta com essa relação proteína e polifenol e decanta, diminuindo ali a turbidez da tua cerveja. Qual é a faixa ideal para a ação da beta-glucanase? O pH ideal é o pH de 6, que é um pH que não é muito comum para o início ali da nossa mosturação. Geralmente nossa mosturação está em torno de 5,6 a 5,2. Então a gente não consegue aí o fator ótimo da beta-glucanase no nosso mosto. Em relação à temperatura, ela age principalmente entre 45 e 50 graus. Então é nessa faixa de temperatura que você vai deixar o teu mosto ali de 10 a 20 minutos para a ação da beta-glucanase, ou vai adicionar mais beta-glucanase para acelerar esse processo, para em vez de ficar ali 20 minutos, às vezes você está ficando ali 15 minutos ou 10 minutos no teu processo cervejeiro. Além dos beta-glucanos já presentes no malte, estou falando aqui de você acrescentar mais para ter uma maior concentração e assim um tempo de ação mais rápido, né? E ela se desnatura em 60 graus. Então, quando você vai estar chegando perto ali da rampa de beta-amilase, ela já desnaturou, já morreu, já destruiu, já foi lá para o fundo e já não vai ser mais útil no teu processo cervejeiro. O que acontece se você colocar beta-glucanase demais ou se você deixar muito tempo o teu mosto na rampa de beta-glucanase? Você vai ter um problema na tua cerveja, ela vai desbalancear a tua cerveja, ela vai deixar a tua cerveja sem corpo nenhum, né? Tira toda a carga proteica, então ela vai ficar aguada e sem corpo. A tua espuma também vai perder essa camada protetora da proteína que faz a bolha do creme da cerveja permanecer. Então você vai ter uma espuma efervescente, né? Como aquela do champanhe e do refrigerante. Forma
e rapidamente ela desaparece. E a cerveja fica flat ali, parecendo um copo de refrigerante. E ela também tem um efeito ruim, porque ela acaba que ela reduz alguns nutrientes do mosto, atrapalhando a tua fermentação. Então por isso que é bom tomar cuidado com o excesso de beta-glucanase. Lembrando que eu falei, use se você precisa, se você quer reduzir o tempo aí do teu processo cervejeiro. Em relação às amilases, só um breve resumo. As amilases, elas trabalham no processo de malteação, também lá na malteria e na mosturação, né, para a quebra dos açúcares. Ela acelera e corrige a conversão enzimática, então a gente pode usar as enzimas amilásicas para acelerar ou para corrigir um problema de conversão. Elas garantem um poder enzimático mínimo nos grist com poucas enzimas, né? Algumas receitas aí que a gente usa, que não usa, por exemplo, malte Pilsen, que tem bastante carga enzimática, né? Usa maltes ali como Vienne, Munique, que tem uma menor carga, e maltes caramelos. Então ela pode ajudar, às vezes misturado com grãos crus, né? Então vai ajudar nesse tipo de receita. Elas também servem para afinar o corpo da cerveja, fazer ali uma Brut IPA, ou fazer uma cerveja light, uma cerveja low carb. Em relação ao ganho industrial, ela reduz o tempo de mosturação em cerca de 20 minutos, que dá ali de 25 a 30% de encurtamento do teu processo cervejeiro, ganhando mais tempo aí no teu processo, né? Como eu falei, às vezes é a diferença entre você conseguir fazer 4 braçagens no dia ou fazer apenas 3. De maneira bastante resumida, as amilases, elas quebram o amido em polissacarídeos, açúcares complexos, açúcares fermentáveis. Temos 3 enzimas nessa classificação: a beta-amilase, que quebra no final ali dos polissacarídeos, né, de 2 em 2, produzindo maltose. A alfa-amilase, que quebra em qualquer lugar do polissacarídeo, produzindo dextrinas, maltose e glicose. A gente não sabe onde ela quebra, então pode produzir qualquer coisa. E limite dextrinase, que quebra aquelas ligações em Y, né? Quando temos uma ligação Y de polissacarídeos, ela quebra bem aqui e ela pode também produzir dextrinas, maltose e glicose. Eu estou falando bem rápido aqui sobre as amilases porque a gente tem um curso, a gente tem uma videoaula chamada Dominando as Rampas de Mosturação e o Papel das Enzimas na Cerveja, parte 1 amilase. E ali você vai ter 1 hora só sobre as amilases. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá. O link está aí na tela, né? O nome também você pode perguntar no YouTube. Também aqui na descrição do vídeo e no card que você vê, você consegue acessar essa videoaula. Por isso que eu estou passando batido. Se você acrescentar amilase em excesso, você vai ter problemas também. Vai afinar demais o corpo da cerveja, vai desbalancear a cerveja, deixando ela aguada, sem corpo e muito alcoólica, né? Muito fermentável, muito alcoólica. Não vai ficar uma cerveja legal. Protease, nossa terceira enzima. A protease, ela também age no processo de mosturação e de fermentação da cerveja. Tem atividades nesses 2 momentos. Ela melhora a qualidade da mosturação e também da fermentação. Em termos industriais, ela aumenta o extrato, aumenta a eficiência, né? Já vou falar. Ela produz mais nitrogênio livre, né? O nosso famoso FAN, que é um nutriente importante para a fermentação. Ela produz aminoácidos que são coenzimas usadas no processo fermentativo, melhorando ali a nossa fermentação. E esses ganhos são de até 26%. Em relação à eficiência, como ela aumenta ali a extração, ela afina o teu mosto, você pode ter um ganho de até 3% de eficiência na parte quente ali da tua cervejaria. Isso é muita coisa, né? Sai de 72% para 75% de eficiência, ou de 75% para 78%, né? Um ganho muito grande. E diminui o tempo de fermentação em até 11%. Fermentação e maturação. Então, quais são os papéis da protease no nosso mosto, na nossa cerveja? O primeiro deles é que ela amolece o grão. Ela amolece o grão aumentando ali a hidrólise. Então, ela aumenta a quantidade de água que entra dentro do grão, extraindo ali o amido. É daí que ela consegue aumentar a eficiência, né? E ela também acelera o processo de mosturação. Como ela acelera essa retirada do amido, a tua mosturação acaba que ela é convertida mais rapidamente, né? Tem um tempo menor na conversão. Também atua na quebra das ligações peptídicas entre as proteínas. O que isso significa? Significa que ela quebra uma proteína grande, né, fragmenta em vários pedaços em proteínas menores. Como eu falei antes, proteínas menores melhora a tua espuma, melhora o corpo da cerveja, né? Isso também ajuda a clarificar a cerveja, deixando ela menos turva.
está muito relacionado com o próximo assunto, que é reduz a viscosidade do mosto. O teu mosto, quando está ali junto com os grãos, ele tem uma certa viscosidade. Então vamos pensar assim no mel em temperatura ambiente e no mel aquecido. O mel na temperatura ambiente, ele é difícil de sair ali da garrafa. Agora, se esse mel estiver bem quente, ele flui da garrafa, onde ele está, de maneira mais fácil. Você consegue tirar mais mel da garrafa se ele está mais aquecido. Com o mosto, a mesma coisa. A temperatura diminui a viscosidade do mosto e ajuda a drenar. Só que para uma mesma temperatura, para o teu limite ali de mash out, onde você não pode mais chegar em 90 graus, senão você vai tirar taninos, a protease ela ajuda a afinar esse mosto e você vai conseguir tirar mais mosto ali em contato com seus grãos, aumentando a eficiência aí do teu processo de lavagem e a eficiência total da parte quente da tua cerveja. Por último, como eu já falei anteriormente, ela aumenta a quantidade de FAN, né, que é o fanaminonutriente, um nutriente importante para a atividade de multiplicação celular durante a atividade ali de fermentação, né, colocando a tua levedura numa condição de qualidade de vida, né, de vitalidade maior, e aí ela vai conseguir fermentar num tempo menor, com mais qualidade, produzindo menos subprodutos. Para a parte quente, né? Qual é a faixa de ação da protease? Né? pH de 4 a 4,5, um mosto ali mais ácido, também não é muito comum na nossa região, então a gente vai conseguir ter eficiência máxima. E a temperatura de pico dela é de 52 graus centígrados, sendo que ela se desnatura em 70. Então, protease é feito junto com aquela rampa de beta-glucanase que nós vimos, né? Naquele momento ali. Geralmente é feita a adição de um ou de outro dessas enzimas, ou das duas, se isso é desejável para o teu processo cervejeiro. A protease em excesso também é ruim, ela também vai atrapalhar na qualidade da cerveja, vai desbalancear, deixando ela aguada e sem corpo, do mesmo jeito que a beta-glucanase. Ela também vai tirar aquela camada de proteína, deixando a espuma efervescente, do tipo champanhe refrigerante, como eu já falei. E ela interfere nos processos amiláticos e fermentativos, ou seja, ela pode prejudicar a sua própria conversão, não vai ter uma boa conversão e não vai ter uma boa fermentação, ela em excesso. Nossa quarta e última enzima, a LDC, alfa-acetato-lactato descarboxilase. Que nome difícil, né, de falar. Então, o ALDC ele trabalha principalmente na etapa de fermentação, etapa fria. Ele tem como função principal a redução do tempo da fermentação. Mas ele vai ter uns ganhozinhos que já vou falar ali. Então, ele consegue reduzir de 30% a 35% o tempo de fermentação e de 25% o tempo de maturação. E a segunda ação dele é a redução principal de diacetil, consegue reduzir ali até um quarto do sensorial de diacetil da tua cerveja. O LDC, como você pode ver nesse gráfico aí, ele catalisa a conversão do acetolactato, que é o precursor do diacetil, em acetoína. Né? Essa acetoína, como você pode ver aqui, ó, acetolactato em acetoína. Olha o ALDC aqui, ó. Ele não deixa o acetolactato virar diacetil. Ele faz essa conversão para acetoína, que isso daqui vai ser depois purgado via CO2 ali durante a atividade fermentativa. Então ele também auxilia o metabolismo dos açúcares fermentáveis e, como eu falei, reduz a formação do diacetil, que dá aquele off-flavor de manteiga, e também da pentanedione, né, que dá um off-flavor de mel aí na cerveja. Também ajuda a reduzir essa VDK. Então, com isso, além disso, ele também acelera a fermentação do seu mosto e reduz o tempo de fermentação em lagre, conforme já falei no slide anterior. O pH ideal do LDC é de 5 a 7, ou seja, tem um amplo aspecto ali de ação, vai funcionar em qualquer parte ali da tua cerveja, né? E a temperatura é de 9 graus até 40 graus centígrados, então dá para pensar em lagers, ales, até mesmo em Kveik's, dá para pensar em LDC se isso for interessante. Natura somente 50 graus centígrados, então você não vai ter problema de desnaturação. Vai ficar durante toda a etapa ali de fermentação e maturação, depois vai flocular formando o trube e ali vai ficar. A LDC em excesso, o que ele traz para a cerveja? O LDC ele tem um composto sensorial extremamente forte.
ele em excesso vai trazer sabor amargo e ruim para a cerveja. Ele não vai decantar tudo e vai ficar em suspensão na tua cerveja e vai ficar no gosto da cerveja, né? Ele também aumenta em excesso a produção de ésteres e de glicerol, que não pode ser não interessante para a tua cerveja. Porque ele faz isso de uma maneira de acelerar a atividade da levedura, e aí vai produzir mais problema do que qualidade nesses ésteres e glicerol. E também reduz a vitalidade da cerveja, da levedura, fazendo com que ela cresça e multiplique e ela faça a ação metabólica dela muito intensa, acaba que tira a vida útil dela. Já indo para o finalzinho, como usar e dosagem das enzimas. Eu não consegui colocar um quadro aqui explicando as formas de usar e as dosagens, porque diversos fabricantes têm formas diferentes de aplicar, momentos. Uns indicam colocar por baixo, uns indicam colocar por cima, um no início, no meio, no final. As concentrações variam demais se a enzima está em pó, se a enzima está diluída, quem diluiu essa enzima. Então, siga as orientações do fornecedor. Cada um que você pesquisar e for comprar, você vai ter ali um descritivo de como usar e ali você vai ver a melhor forma de usar, tá bom? Vai estar bem tranquilo e lembre-se sempre de usar EPI. Então é isso aí, meus amigos. Se você gosta do que está aqui, você também pode me ajudar. Se inscreva no canal, ative as notificações, dá o seu joinha, né? Comente, participe, dá um feedback se você está gostando, do que você gostaria de ver. E principalmente faça o meu curso, marcelofenol.kbook.com.br, o link que você vê aí na tela. Ok? Você merece tudo que eu coloco aqui. Valeu, galera, e até a próxima. Um forte abraço, boas cervejas, fiquem com Deus.